Boa noite, que a paz de Cristo seja com todos, né? Pai, mais uma vez eu te louvo e te agradeço por este lugar, por esta aula. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ensinar a Tua palavra, para que cada vez mais sejamos aprovados na Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, guia-nos, esteja conosco, tenha liberdade, para que sejamos mais parecidos com Jesus. Amém. Quem pode me ajudar? Qual página a gente parou? Muito bom. 36? Nossa, a gente está atrasado. Tem certeza? Ganhamos uma. Queridos, a gente está estudando, então, liderança, né? E a gente sempre fala, né, para não perder o foco, que líder bom é um líder igual a Jesus, né? A gente tem que ser um líder igual a Jesus. Essa é a nossa meta. Jesus foi o maior líder que teve nessa terra. Jesus sabia conversar, Jesus tinha sabedoria, tinha percepção, Jesus sabia onde estava pisando, né? Jesus sabia todas as coisas na hora certa, né? E então o curso de teologia nosso, né? Eu sempre falo, né? O objetivo é nós sermos parecidos com Jesus, né? Essa é a nossa meta, senão não adianta nada, né? E nós estávamos vendo na página 36, na página 37, a gente estava vendo na 36, nós estávamos vendo aquela questão do sistema de governo, como que uma igreja ela é governada, né? Então tem o sistema congregacional, tem o sistema episcopal, e a gente falou o seguinte, a igreja, o sistema de governo, nós podemos chamar assim, o estatuto da igreja. O que é o estatuto, né? Por lei, toda igreja tem que criar um estatuto e registrar em cartório. O estatuto é como se fosse o contrato. Você vai comprar uma casa, não tem um contrato? O que está escrito no contrato? Os deveres e as obrigações. O estatuto é o registro da igreja, colocado ali dentro todas as questões legais. Por exemplo, como que funciona a arrecadação, como que é o corpo da igreja, os membros, qual é o direito de um membro, como que você exclui um membro da igreja. Isso tudo é a lei. Quando a gente vê esses sistemas congregacionais aqui, ele tenta trazer alguma coisa lá de trás de quando foi fundado as igrejas evangélicas. Então, quando Martinho Lutero, quando começou lá a reforma protestante e começou a criar algumas igrejas, então eles criaram alguns padrões de administração da igreja. Mas dependendo do país, nós falamos da nossa, por exemplo. Dependendo do país, você tem que incorporar algumas leis do país. Então, hoje, cada sistema, se você quiser conhecer melhor como que é o sistema da igreja, o mais correto é você olhar o estatuto da igreja. Como funciona a hierarquia, como que os membros são eleitos pastores, como é que entra um pastor, como é que substitui um pastor, né? Então, se você quiser ter um melhor entendimento do sistema da igreja, aí você pergunta assim, mas pastor, lá no sistema episcopal tinha bispo, tinha papa, tinha várias hierarquias, né? Hoje tem, como é que tem nas igrejas aí? Tem apóstolo, tem bispo, tem reverendo, o que mais? Missionário, evangelista, e presbítero. E aí, às vezes, você fala assim, mas pastor, o nome
às vezes, é uma questão de semântica, não adianta ficar discutindo, né? Igual nós falamos uma vez, né, Diego? Apóstolo significa enviado, então todos nós somos enviados, né? Então não se prender muito ao título. Ah, pastor, é certo ter bispo na igreja? Qual o problema se chama bispo a pessoa? Não tem nada. Eu acho que criar picuinha por causa do nome é desviar o objetivo principal do evangelho. É igual a discussão, é levita ou não é levita que está aqui? Vai mudar alguma coisa? Ah, mas levita era filho de levita. Ah, então não tem nenhum levita hoje em dia. Então são coisas pequenas que não geram discussões e não levam a nada. Entende? Então o teólogo ele tem que ter a mente um pouco aberta. Ah, mas o apóstolo é o que abre igreja. Tá bom. Então eu também sou apóstolo. Abrir igreja. Entendeu? Então, às vezes ficam discutindo picuinhas. E não é esse o objetivo do evangelho, né? Então, essa questão administrativa, o correto, se você quiser conhecer, é pegar o estatuto de cada igreja. Por exemplo, como é que funciona a Assembleia de Deus? Pega o estatuto da Assembleia. Se você entrar no Google e colocar lá, Estatuto da Igreja Assembleia de Deus, vai aparecer um monte. A congregacional, sistema do Estatuto da Congregacional, vai aparecer. Sistema da quadrangular, vai aparecer. Entende? Então, essa questão é importante você entender. Porque às vezes você está na igreja e não compreende nada. Como é que funciona uma estrutura de uma igreja? Então é importante ter essa ideia. Tá? Até porque quando a gente vai decidir por uma igreja, quais são os critérios que a gente coloca, né? A gente tem que ter alguns critérios. Ah, eu vou procurar uma igreja para congregar. Qual o critério? Bom, critério tem que ser 100% palavra de Deus, né? Mas como é que funciona, por exemplo, o pagamento do pastor? Ah, o pastor ele recebe 40% do dízimo. Pode estar lá no estatuto. Aí você fala assim, não, mas eu não concordo. Eu não concordo que 40% tem que ter um limite. Então você não entra naquela igreja, porque está lá no estatuto. Estou dando alguns exemplos para você entender essa questão administrativa. Aí na página 37, então ele começa a dizer qual é o bispo, o que é o bispo no contexto bíblico. Mas mesmo ele trazendo a questão do bispo no contexto bíblico, há 2000 anos atrás, o nome era bispo, era o que estava ali. Mas não quer dizer que hoje tem que ser igual aquilo que está lá. Por quê? Até porque a Bíblia ela foi traduzida em milhares de idiomas, e no português também. Então, de repente, o que era bispo na palavra original, para nós no Brasil, talvez não tivesse sentido. Então, por isso que eu falo que, às vezes, essa questão de nome é questão de semântica, de português, não tem que ficar discutindo isso. Pode entender, mas tem gente que fica brigando porque, pastor, mas não pode chamar bispo, não pode chamar reverendo. Eu acho que é desviar o foco das coisas principais. Até aí tudo bem? Pastor Geraldo, o senhor está com o microfone aí, quando quiser. Aí ele fala, a função do bispo, na página 38. Aí ele fala, olha, o termo vem do grego antigo, episcopos, inspetor, superintendente. Então veja que quando foi usado a palavra bispo, veio de qual idioma? Do grego. A gente usa o grego hoje aqui? A gente nem usa o grego. Então por que você vai ficar aprendendo numa coisa que veio do grego se a gente está no Brasil? Por isso que eu falo que é questão de picuinha. É bom entender, mas não ficar... Tem crente que é chato, né? Ele bate no outro, porque na sua igreja tem bispo, não pode ter bispo. O que isso vai mudar? Não vai mudar nada. Até aí tudo bem?
Pastor, Pois não. licença, que nessa questão do bispo, né, eu acho que aqui ainda consegue dar uma distinção que, pensando numa igreja assim grande, de várias comunidades, em vários locais, várias cidades, esse aqui seria aquele que se destaca como aquele... Nós temos superintendente. Então, é aquele, ou aqui fala, né, o inspetor. É aquele que passa, além de ser pastor, ele ocupa um cargo a mais, aonde ele passa a coordenar uma determinada região. Isso é o que eu digo, né, pela experiência que a gente tinha da anterior que a gente viu. Então, ele passa a coordenar. Então, ele tem um número de cidades, que tem um número de igrejas que devem ali se reportar a ele. Então, todas as coisas que ele que passa, ele que coordena, ele que controla, ele que tem alguns assuntos que fogem, por exemplo, da autoridade, vamos por assim, do pastor local, e isso é levado ao superintendente, ao bispo, e é ele que vai ali, muitas vezes, né, determinar alguma ação ou algum procedimento, né, nesse caso aqui. Complementando o que o pastor Geraldo está colocando, em igrejas muito grandes, essas coisas começam a ficar complicadas, né? Porque é questão de tempo de igreja, é questão de poder, né? Um que dirige uma igreja com mais pessoas, um que precisa ter um salário maior. Então, de repente, também esse escalonamento é para justificar o salário, né? Olha, eu sou bispo, então eu tenho que ganhar mais do que o pastor, né? Então, às vezes, esse escalonamento também é para mostrar hierarquia, nível de hierarquia nas igrejas, né? Mas é perigoso quando isso sobe para o ego, né? Ah, eu sou bispo, né? Aí começa a ficar perigoso, porque começa a ter uma escalada de poder, né? Esse é o perigo de muitos nomes, né? Saúde da igreja capaz do Senhor. Em uma outra igreja que eu frequentava, eles falavam que a questão da mulher ser líder era algo que contradizia a palavra do Senhor. Então não existia pastora, não existia bispa, entendeu? Não existia apóstola, existia a missionária, porque ela estava indo em missão, mas sempre com um varão por trás, né? Que tinha que sustentar. Só que eu, no meu ponto de vista, eu acho isso muito errado, porque a mulher ela é tão abençoada quanto o homem, e ela é tão cheia da unção para pregar quanto o homem. E eu acho isso que é uma coisa meio ilógica. Existe algum embasamento bíblico que fala que a mulher ela não pode ser líder ou não? Bom, isso aí é um tema polêmico, né? Isso gera muita discussão. Há igrejas que são totalmente contrários à mulher pastora, e tem igrejas que permitem. Como que eu vejo? Eu vejo o seguinte: se você está estudando que a denominação aqui está vindo lá do grego, da época de Jesus, então, como que era a mulher na época de Jesus? Ela não tinha autoridade, ela não tinha permissão, ela não tinha valor. Quem começou a dar valor às mulheres foi Jesus. Então, para uma sociedade daquela época, foi montada essa estrutura. Mas o que nós sempre ensinamos? O princípio de Deus não muda. A santidade, a justiça, o amor. O modus operandi, a maneira de trabalhar muda. Então, como eu enxergo, né? As mulheres que têm um chamado e têm trabalhado na obra, têm abençoado a obra do Senhor. Então, é perigoso você matar a mulher, porque tem mulheres que sonham com essa pregação, e você dizer, isso é errado, você não vai ser. Depois vai ter que explicar para Jesus
as almas que foram perdidas por matar esse ministério. Então, eu prefiro que as mulheres preguem mesmo. Agora, já discutimos isso. Tudo bem, mas não pode ser pastora. Ok, a mulher pode pregar, ela pode dizimar, ela pode expulsar demônios, ela pode fazer o culto nas casas, só não pode chamar pastora. Pode fazer tudo, mas não... Então, veja se não é uma questão também de semântica, né? Se torna. Então, é complicado. Por isso que a gente tem que ir para a palavra de Deus e ver o que é que Deus quer. Sempre vai ter embasamento para a heresia e para o certo. Você pode achar embasamento até para casar com homem com homem. Agora, na hermenêutica, não. Isso é errado. Isso é errado. Mas o diabo é campeão de distorcer a Bíblia. Então tem que tomar cuidado. Bom, aí, na página 38, 39, ele começa então a falar da função do pastor, né? Depois, na página 40, o presbítero, cai tudo na mesma linha, tá? E aí depois, reverendo, olha lá, o reverendo vem do latim reverendos, indicando alguém que deve ser reverenciado. E ele fala, não no sentido da soberba, né? O autor fala, mas reverenciado dentro da palavra de Deus, né? Assim como o pastor tem que ser respeitado, o líder tem que ser respeitado, essa hierarquia, ela tem que ser respeitada porque ela é bíblica, né? Mas só tomar cuidado quando o título passa a trazer orgulho, soberba. Esse é o veneno, né? Então, lá na página 42, ele fala também de apóstolos, né? Aí ele fala, o termo grego apóstolo significa enviado, como nós tínhamos falado lá atrás. Então, é errado dizer que eu sou enviado de Deus? Que você é enviado de Deus? Não é errado. Então, veja a ignorância. Se no nosso linguajar, na nossa língua, apóstolo é a mesma coisa de enviado, se eu chamar uma pessoa de enviado, eu estou errando? Enviado do Senhor? Não. Mas não pode chamar de apóstolo. Então, é procurar picuinha, né? Não acrescenta nada. Entende? Então, por isso que é importante a liderança ouvir, né, as pessoas aprenderem, para não ficar, em vez de ficar desviando a atenção do principal, que é pregar a palavra de Deus, que é ganhar as almas, pastor, fica discutindo coisinhas. Assim, eu falei aqui que não acrescenta nada, mas vamos fazer uma ressalva nesse sentido. O que acontece? É para ter ordem. Né? Como você tem um estatuto, né, você não tem ele só para ter, você tem que seguir aquilo que está no estatuto. Essa questão também da hierarquia é para que se tenha ordem. Exato. Né? É organização, para que se tenha ordem, para que, inclusive, os próprios membros saibam a quem se dirigir. Né? Eu tenho e aí, juntamente com isso, você, por exemplo, Pastor Francis, hoje é responsável, né, por a questão do evangelismo. Né? Então, você sabe, é para direcionar. O Pastor Francis hoje é responsável pela rádio web. O pastor Geraldo está responsável pela programação, pela rádio das 6 às 7. O pastor Francis prega de sexta, o pastor Aguinaldo prega de... Então, isso essa hierarquia. E outros que forem entrando, forem chegando, né, tendo espaço, a gente vai encaixando. Então, é para que se tenha ordem em todas essas questões também. Né? E dependendo da quantidade de trabalho, hoje a gente não tem, somos todos pastores. Mas supondo-se que amanhã, né, que a gente tivesse, não é a nossa visão, mas que a gente tivesse aí 10 igrejas na cidade, né, da Luz e Vida em Cristo. O pastor Aguinaldo seria destacado, né, como líder dessas igrejas, e aí ele estaria acima dos pastores. Bispo, reverendo, superintendente,
Ele poderia ter um pastor, né? Por exemplo, eu vou dividir, vamos supor, vamos fazer 12. Eu vou dividir em 3 áreas essas igrejas na cidade. Então, cada área vai ter quatro igrejas. Eu vou ter entendeu? Eu vou ter mais um ali que vai coordenar essas 4, e assim vai. Então, você vai vendo uma hierarquia. Mas é por conta mais de você conseguir conduzir o trabalho de uma maneira mais coerente. Mas, assim, no nosso caso, é isso mesmo. Mas eu entendo que seja por uma questão de ordem mesmo, essa questão de você estar coordenando, levando. Né? É isso mesmo, pastor. É uma questão de organização mesmo, né? O autor, na página 42, ele fala que apóstolos, não deveria ninguém ser chamado de apóstolos, porque apóstolo foi o título que Jesus deu para os 12. Eu acho bobeira que ele está colocando. Entendo a posição dele. Mas se apóstolos na língua do outro é enviado na nossa, eu não vejo essa questão de semântica. Mas é a opinião do autor, você pode concordar ou discordar, tá? E aí depois ele fala do ministério diaconal. O diácono é obreiro, né? Ministro, servo, e aí ele fala as funções do diácono, né? Os diáconos auxiliavam os pastores locais. Então, o diácono seria aquele que assume quando o pastor não pode assumir, né? Essa seria o diácono. Então, a função do diácono é muito importante. Aí ele começa a falar o diácono ao lado dos bispos, e depois ele chama de cooperadores. Nas nossas igrejas quase a gente não usa esse título, né? Cooperadores. Já ouviram? Quem já ouviu? Já ouviu, Luiz? Cooperador? Também lá? Interessante. A gente quase não vê isso, né? É difícil. Antes do obreiro? Quem que é mostra quem que é cooperador aqui para nós, pastor? Quem que é? Oi? Na congregação? É interessante. Ele fala aqui então de cooperadores, né? Na arrumação da igreja, né, se essas pessoas não entram, por exemplo, né, como cooperadores, né, eu não sei, eu nunca participei de uma igreja que tivesse esse título, mas eu acho que encaixaria nesse sentido. Encaixa sim, eu acho. Também como cooperadores também, eu acho que cooperador cabe um monte, né? Quem ajuda também, às vezes a pessoa dizima, nem é da igreja, né? A pessoa coopera com o reino. Eu acho que cabe todo mundo aí, né? Bom, então, essas questões que nós vimos aqui de funções, de semântica, da questão da hierarquia da igreja, é importante você entender por quê. Você é um líder. Um dia você fala assim, nossa, mas eu quero crescer na obra de Deus. Assim como na empresa, você quer crescer. Você quer ter salário maior, você quer chegar a chefe, você tem sonhos lá fora, não tem? Tem, não tem? E na casa de Deus, você pensa assim, nossa, mas eu tenho sonhos na casa de Deus, eu quero crescer, eu quero ser pastor, pastora, eu quero ser bispo, sei lá, né? Aí você precisa entender que existe uma hierarquia e que no reino de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, você via apóstolos, bispos, você via cooperadores, mas como o pastor Geraldo colocou, provavelmente por uma questão de hierarquia, né? Porque a igreja cresce e aí chega uma hora que, veja bem, uma igreja grande, por exemplo,
como a Assembleia de Deus, como a Quadrangular, Batista, o que acontece? Tem uma reunião de obreiros, que é normal eles terem, reunião de pastores. Então, quando você vê um pastor e fala, ó, eu sou bispo, você faz uma leitura que aquela pessoa já tem uma caminhada mais longa do que o pastor, já tem uma experiência mais longa. Ah, eu sou reverendo, já tem uma... senhor é reverendo? Nossa, que bênção, o senhor está há tantos anos no Evangelho, né? Então, por questões como o pastor colocou, hierarquia é importante. E se uma pessoa, por exemplo, tem pastores de igrejas que eles sonham assim, eu quero crescer, um dia eu quero estar pregando numa igreja de 5.000 membros. Como que ele vai conseguir pregar numa igreja de 5.000 membros dentro de uma denominação? Só tem um jeito, ele começar a crescer. Porque se ele for um pastor iniciante, ele não vai pregar para uma igreja de 5.000 membros. Os que... Esses de missões. Sim. E esses, se fosse considerar como mais que um presbítero. Por quê? Porque ele está arriscando o pescoço dele ali. É verdade. Por isso que o autor ele fala assim, Pé, que essa questão de título, ele fala assim, tem que tomar cuidado para isso não parecer um grau de igual lá fora. Eu sou chefe, né? Ele fala, não, existe essas diferenciações por uma questão de organização, mas a pessoa não pode deixar o orgulho subir, porque o que Jesus diz? Que o maior é o servo, é o que serve, né? No reino de Deus é o contrário lá fora. Lá fora, o maior folga. No reino de Deus, o maior é o que mais trabalha, é o servo, né? É o contrário, né? Só para não esquecer disso. Amém? Aí, atrasado bastante, né, pastor? Mas a gente entra na terceira matéria, que já era para ter terminado, hein? Ainda bem que vocês leram 3 vezes em casa, né? Essa questão de colaborador tem aqui um exemplo muito bom, que está na página 45, que fala sobre pessoas importantes. Olha só, que fala assim, as igrejas da Ásia vos saudam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então veja, o nível, né, já deste colaborador. É aquele que colabora com o Evangelho. Ele abre a sua casa, por exemplo, hoje, como seria para a gente? Um ponto de pregação. Então, esse é um colaborador. E também, por exemplo, a equipe de evangelista, a Mayra, por exemplo, está ali. Ela é dona de casa, ela não fica na igreja direto. Então, ela é colaboradora, né? Entra nesse ponto, porque sai para evangelizar. No louvor, mesma coisa, né? São, teoricamente, colaboradores, podemos dizer, aquelas pessoas que não vivem no ministério direto, né? Tem as suas funções. Mas é questão de semântica, tá? É questão de... E aí nós vamos entrar numa parte legal, que é a terceira unidade, muito bacana, na página 47. Essa é uma parte que nós já falamos bastante na introdução. Erros que os líderes devem evitar. Bom, mais uma vez, eu falo principalmente para os jovens que aqui estão, que o curso de liderança é um dos cursos, uma das aulas mais importantes da vida de vocês. Porque ser líder é saber ter postura, saber ter comportamento, ouvir, saber a hora de falar, ter jeito para falar. E na vida de vocês jovens, vocês vão passar por muitas situações de emprego, de participar de vários lugares. Então, a liderança é o que torna a pessoa capaz em qualquer lugar.
Léo, ia falar alguma coisa? Então, o líder, ele é para a vida toda e para todas as áreas. O líder, a pessoa aprende a ter um equilíbrio, um domínio próprio. Então, principalmente, não que não seja importante para nós, para todo mundo, mas um líder, um jovem sendo formado na liderança, ele vai despontar para amanhã ser alguém da cabeça das igrejas. E aí, na página 47, todo ser humano está sujeito a erros. Líderes devem evitar erros humanos o máximo que puderem. Por isso podem enfraquecer sua liderança e ministério. Bom, aqui tem algum sofisma, né? A turma fala assim, né? Errar é humano, não é? Mas errar é humano, mas não pode errar. Mas não pode errar. Olha, presta atenção numa coisa. O líder, quando ele erra, ele perde credibilidade. Um líder, quando erra, perde credibilidade. Então, pastor, o que eu faço? Todo mundo erra o mínimo possível. Porque perde. Um líder, quando ele erra, quando ele fala alguma coisa que não cumpre, ninguém mais acredita nele. Tem um ditado antigo, né, que os nossos pais falavam, né? É o fio de bigode, né? Você falou, você cumpre. Tem que ter uma postura, né? Mesmo erros que parecem pequenos ou bobos, mas que revelam deficiência e fragilidade, podem ser prejudiciais e colocar em risco o aprendizado dos liderados. Faz-se necessário discorrermos sobre esse lado negativo, a fim de que valorizemos ainda mais os aspectos e exemplos positivos. Quando o futuro líder sabe o que não deve fazer, suas possibilidades de acertos aumentam ainda mais. Esse capítulo visa promover o despertamento do líder cristão, levando-o à maturidade em sua importante missão de liderar vidas no reino de Deus. Então vamos lá. Olha o primeiro erro de um líder aqui, ó. Olha lá, vai pegar, hein? Falta de... Oh, meu Deus. Aí vem alguns sofismas. Irmãos, ninguém gosta quando não se cumpre horário. Ninguém. E mostra desorganização. Então, algumas pessoas falam assim, pastor, mas é o Espírito Santo que comanda. Não, o Espírito Santo não é de confusão. Não é? Tem pessoas que você dá um microfone, dá uma oportunidade para a pessoa cumprimentar a igreja. A pessoa fica pregando meia hora. Mas é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é você. O Espírito Santo não é de confusão. Existe o Espírito Santo, ele trabalha, ele tem liberdade? Claro que tem. Mas ele não faz confusão. É a mesma coisa do falar em línguas. É a mesma coisa. O Paulo, ele fala, falar em línguas tem objetivo. Tem que edificar a igreja. Senão não tem porquê. Paulo dá uma dura, né? Vocês ficam falando aí, fica escandalizando o ímpio. Tem a hora certa. Quem tem o dom do Espírito Santo tem domínio. Tem domínio. Então é igual aquelas enceradeiras, já viram? Machuca todo mundo. Tem que ter domínio próprio. Então, a questão da pontualidade é organização. Olha, a gente sofre com isso. Por quê? Quantas vezes a gente recebe reclamação, não é, pastor? Passou do horário. O irmão já ficou bravo. Começou atrasado. Quando eu pego no pé do pessoal do louvor, hoje não, porque o louvor, antes de começar, o pastor Geraldo ora, o pastor Francis, então a gente já entra em oração. Mas quando não tem
critério, dá o horário do culto, a pessoa ainda está arrumando instrumento. Isso não pode, né? Hoje, isso não existe mais, até porque o pastor ora antes, então, mas cumprir horário é fundamental. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando, porque senão a gente acaba fazendo mal à obra de Deus. Não há justificativa para isso. Aliás, a gente gosta das coisas certas, no horário certo, né? Pontualidade. Hein? Às vezes você marca, né? Pessoas chegam atrasadas, é horrível. Por exemplo, às vezes está no culto, a pessoa chega depois do louvor, acabou o louvor. É chato, né? Então, a questão da pontualidade, com a igreja, a gente não vai brigar, porque a gente só tem que ensinar, né? Mas a gente está falando aqui de liderança. Então, o líder tem que ter pontualidade e organização. E olha o que ele fala, a pontualidade é uma marca do líder excelente. É o seu cartão de visita. Pastor Aguinaldo, Pois não. mas isso também vai mostrando para a gente, vai trazendo um reflexo. Porque a pessoa traz costumes, né, que ela tem lá fora. Se a pessoa não consegue ser pontual aqui, dificilmente ela é pontual em outras situações, ou seja, na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo. Né? Eu até comentei com o Léo aqui. Se você marca 7 horas, não é 10 para 7, mas também não é 7:10. Existem exceções. Existem exceções. Por exemplo, eu vou pegar a Pâmela lá. Pâmela, tudo bem? Você marca com a Pâmela para fazer unha. Você faz unha, né, Pâmela? Faz. Sobrancelha. Ainda mais essa questão de mulher que tem horário, tem isso. Então ela marca lá 8 horas. A pessoa vai lá, crendo que ela vai ser atendida 8 horas. E chega lá, a pessoa tem que ficar 15, 20 minutos. Não é ruim para você, Pâmela? Quer ver só? Eu vou para a Pâmela falar para ficar gravado, vou levar para ela, porque veja bem, o contrário também é verdade. Porque se você também abre espaço, que a pessoa chegou meia hora atrasado, quer dizer que você também não preza, né? Fala para a gente de novo, Pâmela. Então, lá no meu ateliê eu dou os 15 minutos de tolerância, né? Porque eu atendo muita mulher que é mãe, trabalha, enfim. Então, esses 15 minutos eu dou. É regra. Se a pessoa chega lá, teve uma vez que chegou com meia hora de atraso, tive que manter firmeza e falar, não vou atender. E não atendi. E a pessoa depois nunca mais chegou atrasado. Porque senão depois vira aquele efeito dominó. Atrasa uma, atrasa outra, e vai perdendo a qualidade, já não vira uma bagunça. É, a mesma coisa na igreja, né? Se começou tal horário, aí você já perde um louvor, perde uma palavra, chega lá no final, já não prestou atenção mais em nada. Você já não chega ali no momento de oração, não se preparou antes. E o autor, ele traz aqui algumas palavras que são consenso no meio das lideranças. Então, pelos estudos, o que é que ele diz? Líderes desorganizados não são respeitados e nem reconhecidos. Então, tome isto como uma lição para nossas vidas. Está escrito, olha, líder desorganizado não é respeitado nem reconhecido. Então, não coloca como meta, eu vou ser pontual, né? Segundo, falta de direção na liderança. Esse erro é gravíssimo, pois compromete o desenvolvimento do ministério do líder. Trata-se de comportamento daquele líder que não se prepara bem para a sua missão e vive se perdendo nos objetivos. Isso é terrível. Um líder que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não conhece o alvo. Essa questão do alvo é uma preocupação que eu tenho muito. Eu vivo falando, gente, ao foco. A gente tem que ter um foco.
porque senão você não sabe para onde você vai. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma reunião sobre, por exemplo, abrir outra igreja, né? Aí o Luiz está aí, o Luiz é muito equilibrado, o pastor está aí. Mas nós chegamos à seguinte conclusão: gente, vamos rever o foco, vamos ver qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta. Por isso que as empresas colocam lá missão, valores, né? E deu um branco, os 3 lá, né? A missão, visão, missão, né? Visão, missão, valores, né? Por quê? Toda empresa tem que colocar claramente o que é a visão, qual é a missão e os valores. 3 coisas. A igreja, qual é a visão? Reino de Deus. Qual é a missão? Ganhar as almas do mundo. Quais são os valores? Os valores bíblicos da palavra de Deus. É muito claro. Por quê? Por não ter visão, tem igreja que perde o sentido de ser igreja. Faz tudo, menos ganhar alma. Perdeu a visão principal. Perdeu a missão. Então, quando você tem foco, por exemplo, né, usando o louvor, né, qual que é a função do louvor, né? Qual que é a visão? Qual é a missão do louvor? Repete aí, Lucas. Visão, missão e valores. Visão. Qual é a visão do louvor? Adorar a Deus, né? Podemos chamar assim, adorar a Deus e levar a igreja a adorar a Deus. Aliás, adorar a Deus, a visão, a missão da igreja, do louvor, é levar a igreja a adorar a Deus. Essa é a missão. Os valores, santidade e justiça, são os valores de Deus. Você está vendo, Léo? Então, em qualquer setor, você pode traçar esses 3 para nunca se perder. Por exemplo, professora Deise, a professora das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Qual é a visão? Formar discípulos. Porque desde que você ensina uma criança, um jovem, um adulto, é chegar junto a ser discípulo de Cristo, né? Os valores, justiça e santidade, são os valores de Deus. Então, dá para colocar em qualquer liderança esses 3 pilares. Aí o líder nunca vai ficar perdido, porque ele sabe exatamente o que ele quer. Bom, falta de direção, ele fala ali, que é o líder que não se prepara bem. Aí vem número 1, né? O que pretendo ensinar aos meus liderados? Olha que bacana. Então, eu sugiro aos líderes fazer uma lista, né? O que eu quero ensinar para as pessoas que eu vou liderar? Aí ele fala, sem estabelecer uma meta, não conseguiremos grandes coisas. Isso é outra coisa bacana. O líder, ele sempre tem que colocar metas para ele poder avaliar o crescimento. Se não tiver meta, você não tem como avaliar o crescimento, né? Em qualquer lugar, você faz um planejamento. Então, a liderar é isso, é você ter metas e fazer os seus liderados chegar a essa meta. 2, como vou liderar de modo a atingir o alvo? A igreja precisa se empenhar num só objetivo. A maneira como alguns querem conduzir a liderança não favorece o aprendizado e o desenvolvimento necessário estabelecido por Deus. Não se deve fazer das atividades da igreja do tipo oba-oba. O que é uma atividade oba-oba? Festa. Fazer festa sem propósito, né? Oi? Fazer festa sem propósito, eu sempre falo assim na igreja, quando alguém vem pedir para fazer alguma coisa, né? Vamos fazer, por exemplo, Dia dos Pais, ou Dia das Mães, ou Dia das Crianças.
ou qualquer festividade da colheita, qualquer uma, Natal, fala, qual é o objetivo? Qual é o foco? Ah, pastor, nós vamos fazer a festa da colheita. Tá, mas o que nós queremos mostrar com a festa da colheita? O que nós queremos apresentar? Não, nós queremos apresentar que tudo vem de Deus, e se nós estamos tendo colheita na nossa vida é porque Deus está abençoando. E com isso nós queremos retribuir a Deus a nossa primícia, a festa da colheita, né? Tem uma estratégia, tem um planejamento. E aí vem junto com tudo isso, logicamente mostrar, né, inclusive para a igreja, mas isso extrapola no sentido, qual é a estratégia? Ganhar almas, de mostrar àqueles que vêm, e aí a gente pede para as pessoas convidarem, mostrar para aqueles que vêm, que nunca tiveram, porque você falou festa, as pessoas vêm, você falou culto, a pessoa já... né? Mas tem uma festa lá que vai ter, porque logicamente as pessoas gostam de se reunir em torno disso, de beber, comer. Então, né, a festa que a gente faz lá, que sempre é do milho, né, tem aquela questão, a gente sempre trabalha isso. Agora, né, talvez a gente consiga voltar. Mas muitas pessoas já foram ganhas para Cristo nessas festas, né, pastor Aguinaldo? Sim. Muitas pessoas passaram a conhecer a igreja nesse sentido, né? Muitas pessoas tiveram como trazer aquele que ele muitas vezes havia convidado para vir na igreja, e, mas é culto, não, eu vou, qualquer dia eu vou. E quando falou que era festa, a pessoa veio. Por exemplo, as atividades que são feitas com crianças, não é, Deise? Quantas pessoas, mãe, pai vem, tio vem, madrinha vem, porque é a criança que está se apresentando, a criança pede, então a pessoa fica, né, fica ali tendencionada a vir mesmo. Então, essa questão, tem um objetivo, né? O que o pastor está falando. Sem objetivo, né? Festa é bom? É ótimo você fazer festa. Mas, no nosso caso, na igreja, ela tem que sempre ter um objetivo atrelado a ela. É perfeito. E a gente resume assim, tudo que nós vamos fazer na igreja tem que adorar a Deus. Se não for para a adoração de Deus, não faça, porque não tem sentido, né? Aí, número 3, por que vou liderar? E ele fala assim, os alvos devem ser bem elaborados. E ele fala, lá no primeiro, né, porque temos uma grande obra a realizar. Então, por que nós vamos liderar? Porque nós temos uma obra do Senhor para fazer na terra. Então, nós precisamos liderar para formar líderes ou para levar os liderados a trabalhar para o Senhor, né? Aí um erro que ele aponta aqui de novo, falta de busca de direção do Espírito Santo e maturidade bíblica. O que a gente pode citar? Por exemplo, a gente não faz assim, quando eu tenho muito cuidado, quando, por exemplo, você vai fazer uma festa na igreja, Dia dos Pais, o Dia das Mães. Eu não gosto de fazer. Por quê? Porque se você olhar lá fora a festa do Dia das Mães, Dia dos Pais, qual é o objetivo lá fora dessas festas? Primeiro, é o comércio, para vender. Mas, em segundo, é para você exaltar a mãe, exaltar o pai. E, na verdade, nós devemos exaltar a Deus, não ao pai e à mãe. Devemos honrar pai e mãe, mas não exaltar. Então, nós não podemos fazer na igreja o que é feito lá fora, porque lá faz isso. Então, parece coisa pequena, mas é grave. Então, é preciso ter maturidade espiritual para avaliar se o que nós vamos fazer vai glorificar a Deus. Pastor, só um minuto. E também, além de envolver tudo isso, envolve mais coisas ainda. Por exemplo, envolve muito a parte íntima e sentimental. Então, vamos supor, você faz uma festa dos pais aqui na igreja. Vai ter situações de pessoas que vieram aqui que têm traumas em relação, quando se refere a pais e mães. Então, a gente não sabe como é que está a vida de todas as pessoas em relação a esses assuntos. Então, assim, tem que ter uma sensibilidade, um cuidado mesmo. Porque mesmo que a gente conheça os membros, talvez isso não agrade. Muda o foco, né? E não leva para um lado pessoal da pessoa, do sentimento da pessoa. Perfeito.
Ainda usando mais um exemplo aqui, que a gente está aqui para aprender, né? Então a gente está aqui para estudar. Às vezes o líder também, ele pensa assim, olha, vamos fazer um churrascão para a gente ter mais comunhão. Às vezes isso é coisa de Satanás, né? Porque ali no churrascão já sai besteira, já sai piada, porque o homem quando se concentra, ele tende a se perder. Então é perigoso, é onde entra a liderança, né? Às vezes você faz pensando no bem, né? Mas dá tudo errado, né? Igual, tem muitas coisas que a gente poderia dizer aqui, né? Então, mas precisa ter maturidade. Outra coisa que ele fala é o seguinte: é preciso sempre muita oração e busca pelo crescimento bíblico, que são práticas indispensáveis na vida de um cristão. O cristão e o líder, ele tem que vigiar bastante e orar bastante. Pedir sempre direção a Deus para o que ele vai fazer. Senão ele corre o risco de usar ferramentas do mundo, achando que está ajudando. E é perigosíssimo. É perigoso. Aí depois ele fala o seguinte, né? Ele lembra o que está em Timóteo, né? Que nós devemos manejar bem a palavra de Deus, dividir, separar, pegar a palavra de Deus dentro da hermenêutica, né? Fazer a interpretação correta, né? Lá na página 50, ele fala, o líder deve ser intelectual sem alcançar as diversas mentes. Ele está falando que é um erro. O que é às vezes o líder, ele é muito estudado e ele começa a usar linguajares ou coisas muito sofisticadas e a liderança não acompanha. Então é um erro também. É um erro. Palavras difíceis, mas às vezes não traduz no arroz feijão que a liderança precisa, né? Termos teológicos desconhecidos pelos liderados, né? Às vezes o líder ele gosta de falar difícil, né? Aí ninguém entende nada e ele fica sozinho, né? Show intelectual, né? Às vezes o líder ele corre esse erro, né? Esse risco, porque ele é um líder, ele acha que ele tem que ser melhor do que os outros, no sentido de exaltação, de sabedoria. Então começa a usar palavras difíceis e acaba se perdendo na liderança. Aí ele fala, devemos falar a linguagem universal e compreensível, né? Então são erros que a gente vê na liderança. Aí depois ele entra, ele não separou aqui, mas eu acredito que aí já são coisas que o líder deva fazer. Número 1, investimento ministerial. O que é investimento ministerial? Um líder da casa de Deus, ele nunca pode parar de estudar. Nunca. Nunca pode parar de ler, né? Não cause o erro de parar no tempo. Faça uma reciclagem. Compre bons livros, leia, participe de congressos para líderes, encontros, estude teologia, faça cursos de homilética, pregação e oratória. Deus lhe abençoará muito e mesmo que você tenha dificuldades para isso, Ele abrirá as portas, né? Então, investimento ministerial. Às vezes o líder, ele investe na roupa, e deve investir, investe no cabelo, né? Mas esquece de investir no ministério, nas coisas da palavra de Deus. Então, um líder, ele tem que ter curiosidade de aprender cada vez mais a palavra de Deus, né? É manejar bem a palavra de Deus. Segunda aptidão que um líder deve ter, atitude e iniciativa.
o líder não pode ficar parado olhando o tempo passar. Deve ter iniciativa e atitude para com as responsabilidades que foram postas em suas mãos. Não espere pelos outros, faça. John Maxwell disse: atitude não é tudo, mas pode fazer uma grande diferença em sua vida. Um dos títulos do líder cristão é líder servidor, líder servo. E o que é o líder servo? O líder servo é aquele que toma atitudes. Por exemplo, a gente está aqui na igreja, nós estamos aqui em 12, 13 pessoas. Aí tem um copo jogado no meio da igreja. Eu, como líder, eu vou, pego e levo lá fora. Esse é o líder. Agora, um monte de gente passou pelo copo e ninguém pegou. Aí a pessoa fala assim: ah, não, ninguém pegou, também não vou pegar, né? Mas o líder servo, o líder, ele dá exemplo. Ele pega o copo e leva lá fora. É lógico que todos nós somos falhos, né? Mas a maioria de vocês já me viu varrendo a igreja. É só chegar cedo, você vai me ver varrendo a igreja. Eu não faço isso para me aparecer, mas eu faço isso também como exemplo. Porque se eu não dou exemplo, como que eu vou cobrar? Então eu faço questão. O Marcão não está aí. Às vezes o Marcão, não, deixa eu varro, Marcão, vai fazer outra coisa. Veja, eu não faço isso para me aparecer. Eu tenho que fazer isso como líder. Não só isso, mas é fundamental fazer isso. Pastor Francis está fazendo evangelismo na rua. Eu quero ir uma hora. Esse trabalho é dele. Mas um dia eu quero ir lá na frente para eles verem que eu estou lá também. Faço questão de ir. É só a gente arrumar a agenda, mas eu faço questão de ir. Né? Jovens têm culto, eu faço questão de vir aqui. Né? Tem atividade da DEIS, eu faço questão de estar aqui. Eu tenho que estar na frente. É a minha obrigação como líder. Alguém discorda? Atitude e iniciativa. Pastor Aguinaldo. Pois não. E nós que estamos juntos, no impedimento do pastor, a gente sabe, o pastor viaja, né? Eu, o pastor Francis, os outros pastores, os outros líderes, tem que estar apoiando o pastor. Tem que estar aqui. Né? Culto de jovens. Né? Ah, mas o pastor Aguinaldo está lá. Por exemplo, ontem eu não vim no culto, mas eu fui e perguntava ao meu pastor: pastor, o senhor vai precisar de mim? Eu estou liberado hoje. Posso? Não, tudo bem. Mas se ele falar: não, eu vou precisar de você lá. Amém. E assim, olha, eu não posso. Então, essa questão de delegar e o líder também ter a postura, porque aí, veja, às vezes se torna até um pouco mais uma responsabilidade maior, porque você está representando alguém. Você está representando o pastor, né, pastor diretor da igreja. Né? Então, veja que você, em diversos momentos, você vai, vamos supor assim, você vai atuar segundo a necessidade. O que é isso? É você estar na brecha, você está de fato, né, no corpo, está ajudando, unido. Né? Às vezes parece, mas eu não. Não, você está ali. Você está ali de step ali, está ali. Falando essa questão assim do líder dar o exemplo, né? É tão bonito quando o líder vai dar o exemplo. Por exemplo, pastor Francis, eu já vi um dia, no começo eu cheguei aqui, ele estava lavando aqui, eu falei: não, pastor, não precisa, tem uma irmã que lava aqui de quinta, ele veio lavar a igreja. Eu falei: calma, né? Mas o irmão do Caio, Fabrício, não? Seu irmão, Caio? Richard.
Eu cheguei esses dias, semana ele estava varrendo ali, eu achei tão bonito. Obrigado, gente, ele estava varrendo o menininho ali, né? Então, eu aconselho todo líder a varrer a igreja. Tem um método japonês que é assim. No Japão, eles são muito rígidos, né? Quando eles contratam jovens, eles começam a dar para os jovens as lições mais difíceis, para ver se o jovem vai se submeter a lavar um banheiro, porque quando eles veem que esse jovem assume, eles olham com bons olhos, aí vai ter um líder. Aí, as escolas, né? Você vê os japonesinhos lá, né? Que coisa impressionante como eles fazem as coisas, né? E isso, para os arrogantes, parece que é humilhante, né? Mas não é humilhante, é uma atitude bonita, né? Então, eu aconselho todo mundo que quiser ser um bom líder, começar a fazer essas coisas e mostrar o exemplo. Não é para se aparecer, é para dar o exemplo. Tinha uma época, né, numa igreja, o que acontecia? O Diego acho que lembra disso. O pessoal do louvor era assim, pessoal muito jovem, sabe? E uma das reclamações da igreja é que o louvor não cumprimentava os velhinhos. Ele só tocava, saiu da igreja e ia embora. Então, a impressão que a igreja tinha é que o louvor era estrela, porque não cumprimentava as pessoas. Ah, mas eu sou tímido. Tá, você é tímido, mas só que o velhinho que está ali queria receber seu cumprimento. Aí você passou, às vezes, uma imagem de arrogante. Para a igreja, irmãos, para a igreja é muito importante um líder dar uma atenção. Oi, Deus te abençoe. É tão bonito, né? E às vezes ele se isola e passa uma imagem horrível, né? Então, é onde eu estou falando a questão do exemplo. O líder tem que dar o exemplo, né? Líder cristão, veja Jesus. Jesus, o que ele fez, irmãos? Quer mais do que isso? O Filho de Deus lavar os pés. E o que Jesus falou? Se eu fiz isso, vocês devem fazer também. Eu já trouxe uma mensagem aqui. Dividiu o pão. Que Jesus, ele não lavou os pés dos estranhos. Ele lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque a arrogância está dentro da igreja, não está lá fora. Então, eu, dentro da igreja, tenho que lavar o pé do pastor Geraldo. E Jesus fez isso para quebrar a arrogância dentro da igreja. Se eu lavar seu pé, se eu lavar o pé da igreja, eu vou estar sempre humilde. Isso tem um sentido muito forte. É muito forte isso, né? Oi? Pode. Se analisar os japoneses, coreanos, eles lá, né? Eles têm esse hábito de lavar os pés, limpar os pés. O homem cuida da mulher, ele pega o pé dela, ele cuida dela, ele lava o pé dela, limpa o pé dela. E a mulher faz isso para o homem também. O filho faz isso para o pai. O filho se ajoelha de frente do pai, pega o pé dele, lava o pé dele. Limpa. Isso não é qualquer assim classe humilde, não. Os ricos também, os que têm poder também. Eles fazem isso. É cultural, mas se a gente, assim, é o jeito deles, mas se a gente entender, eles obedecem bem mais a Bíblia, né? Porque eles fazem isso, né? Eles servem um ao outro. E é o que a gente precisa aprender, né? Servir um ao outro. No Brasil, em 1800 e alguma coisa, quando alguém de idade subia no ônibus, alguém dava o lugar para eles. Mostrava respeito. 1800 e pouquinho, alguém subia no ônibus e deixava a pessoa sentar, né? Respeito, né? Exemplo, mas é fundamental. Hein, Fred? Não quer falar nada, Fred? Não? Quiser só levantar a mão, hein, Fred? Vamos lá, o que mais? A gente está aqui no atitude e iniciativa, né? Na página 51,
Outro erro, né? Não saber elogiar como um ato motivacional. Um líder, ele tem que elogiar quando a pessoa faz uma coisa boa. O líder tem que ser sensível a essas coisas. Por quê? Todos nós gostamos de um elogio, né? Não é para soberba, mas é para valorizar o trabalho, né? Igual, tem gente que não percebe. Você tem que ter sensibilidade para perceber, né? Igual quando eu vi o Richard ali varrendo, na hora percebi, falei, pô, que beleza, que bênção, está ajudando a varrer. Eu fui lá, oh, obrigado, Richard, né? É o mínimo, né? Então um líder tem que aprender a valorizar e elogiar a sua liderança, né? Ele fala, não é rasgação de seda, não, né? Tem que ser dentro do certo, né? Tudo tem limite, não é, né? É dentro da normalidade, da racionalidade, né? Aqui ele já fala de um perigo grande, ser influenciado por falsas informações. Fala, Deus. Esse é um perigo, né? Ser influenciado. Nós, seres humanos, nós temos um defeito muito grande. Quando a gente escuta alguma fofoca, alguma coisa, a nossa tendência é achar que aquilo é verdade. E muitas vezes a gente não vai checar se é verdade. Aí já fica bicudo, já sai atirando. Então, uma dessas armadilhas são as falsas informações, as famosas fofocas e picuinhas. Eu achei que só eu falava em picuinhas. Aí está escrito, conversas equivocadas. Seja qual for o problema relacionado com informações diversas, deve o líder, antes de tomar qualquer decisão, proceder da seguinte forma: analise e averigue as informações, buscando verdades. Ouça as partes envolvidas. Aqui está uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Avaliar se é verdade. Um exemplo claro disso são pessoas que publicam curtidas lá no Facebook, no Instagram. A pessoa nem viu se é, até eu já errei, todos nós já erramos, né? E é chato. Às vezes você publica um negócio lá, aí a Luciana põe lá, isso é fake. Aí eu falo, já fui. Já foi. Eu fico com vergonha quando eu fico com muita vergonha quando eu publico alguma coisa. É como se eu levasse uma dura ali, né? Vigia, pastor, vigia. Quem já não fez essa besteira? Fala que essa é boa, pastor. Grava isso, porque isso é para pegar. Foi posto no grupo, no nosso grupo, oportunidade de trabalho desses mercados que vão abrir, e muitas pessoas acabaram fazendo isso rodar. Estava lá a função, o salário e um endereço, acho, de e-mail para quem quisesse mandar. E aí eu não sei quem foi que falou, acho que foi uma amiga da Elaine que falou para a Elaine, isso daí não é, não sei se era para roubar a informação, tem isso também, não é só essa questão do fake, não. Você precisa tomar cuidado, porque de repente você está mandando alguma coisa para as pessoas, vírus, ou para roubar informação. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que verificar a fonte. Você tem que verificar a fonte, de onde é que está vindo aquilo lá. Porque, olha só, é uma coisa atrativa, porque tem muita gente necessitando de trabalho, então a pessoa vai. É complicado isso. Essa questão das fake news, né? Informações falsas. Às vezes a pessoa, esses dias publicaram lá, de um missionário que ia matar um monte de gente, esse negócio já era do ano retrasado. Então cai a credibilidade quando a gente posta essas coisas. Pastor Francis, ia falar? Sobre esse mesmo fato aí.
Eu vi no grupo lá e eu conhecia várias pessoas que tinham perdido o emprego, inclusive um pessoal do Canil lá que trocou a liderança. Saiu, eu mandei para todo mundo. Aí eu acabei de mandar, daqui a pouco veio, ela colocou lá, é fake. Aí eu tentei apagar, não conseguia, mas tive que mandar para todo mundo de novo. Então, foi na boa intenção, mas foi sem querer. Então, fala no microfone, porque isso é importante. Muita gente vai estar ouvindo depois. A Sandra vai falar também lá. Fala mesmo. Veja como é importante isso que o pastor Francis falou. Um pastor tem credibilidade. É sério isso. A gente dá risada, mas é sério, porque, como o pastor Aguinaldo, a gente está falando de credibilidade, liderança com credibilidade. Não foi o senhor que criou, não foi o senhor que inventou, o senhor recebeu e viu ali uma oportunidade para quem necessita. Qual é a nossa intenção? Ajudar. Diz que de intenção... De boa intenção, né? De boa intenção, né? O inferno está cheio. É um ditado que tem aí. Então, mas a gente erra, a gente peca, né, sem antes tomar o devido cuidado com relação a isso. Porque é coisa boa, parece, tem, né, a aparência de boa coisa, mas não é. Né? E aí daí se trabalhou, como o pastor mesmo falou, né, depois tem que estar enviando para todo mundo, né? Pedindo desculpa. A Sandra vai falar lá. É igual... a mente do ser humano, ela é fértil. Nossa, como ela cria as coisas, né? Então, quando você ouve uma informação errada, aí, às vezes você toma decisão, já machucou um monte de gente, aí depois você vai falar, desculpa, não era bem assim. Pode falar. Amém. É que... Saindo um pouquinho dos fakes aí, voltando aqui nas fofocas, picuinhas, o que o líder deveria ouvir as partes envolvidas, tudo, né? Me fez lembrar uma situação antiga, lá de quando a gente estava lá, né? Naquele lugar, eu era recepcionista da igreja, que eu amava fazer isso, e amo até hoje, eu amo muito isso. E teve uma situação, que eu cheguei na porta da igreja, e uma pessoa lá já me esperando na porta, meio querendo bater em mim na porta da igreja, uma membra da igreja, por causa de 2 pessoas lá, que eram recepcionistas bem, inventaram uma história a meu respeito. Uma história, assim, que até hoje eu nem sei que história é essa. Que na hora eu peguei e fiquei, assim, tão sem ação, tão sem tudo, e daí eu falei assim, em nome de Jesus, né, está repreendido, isso não saiu da minha boca. E as 2 pessoas que inventaram estavam na porta, ele queria ver o circo pegar fogo, né, ali, né, vamos dizer assim. E eu levei isso, né, na época, mas ninguém ouviu as 2 partes e ninguém tomou ali o que tinha que tomar, e eu acho isso muito perigoso, porque machucou muito a minha pessoa. E eu sou muito centrada e muito certinho, correta com as coisas de Deus, então, assim, eu não brinco, né? Eu não brinco na casa do Senhor. E uma outra situação, eu dando aula na escola bíblica também, né, quando eu estava dando aula, e estava um alvoroçozinho na aula, e uma pessoa já estava me afrontando. Aí me chamaram lá, porque também essa mesma pessoa que inventou alguma coisa com essa outra pessoa, e aí correram lá, que começou a bater boca, acho que foram chamar o pastor. Mas, enfim, não ficou resolvido, né, na época, porque o pastor também estava ocupado, não estava dando aula, acho que alguma coisa assim, e levantaram falsos testemunhos a meu respeito, picuinhas a meu respeito, mentiras ao meu respeito, mas isso não é com qualquer pessoa, eram pessoas da liderança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quem faz parte da liderança tem que tomar cuidado, porque uma pessoa pode derrubar a outra, né? Pode matar a fé da pessoa, e isso não aconteceu comigo, porque a minha fé está em Cristo. Mas tem muitas pessoas que, às vezes, ficam abaladas, né? Porque as pessoas ficam, assim, machucadas, né? E, eu, assim, não aconteceu o que eu falo, assim, de abalar. Eu fiquei muito machucada, muito. Chorei muito na minha casa, dobrei muito meu joelho na época, e principalmente para liberar perdão para essas pessoas que estavam inventando coisas a meu respeito que não eram verdade, né? E com o tempo, depois também, eu acho que acaba mostrando mesmo que não é. Mas eu nem lembro direito a história. Mas eu só sei que eu lembro assim, que foi uma calúnia muito grande, nas 2 situações, e de pessoas de liderança. Não era um membro qualquer que não gostou de um líder e foi lá e falou mal do líder, porque a gente sabe que acontece isso, né? Vamos supor que uma pessoa não gosta da irmã, né, que dá aula e tal, vai lá e fala mal dela e tal, e a gente sabe que é mentira, né? Não, é pessoas do meio da liderança, que faz parte da liderança, e eu acho isso muito grave,
né? Porque abala a fé da pessoa realmente, né? E eu falo assim que desmotiva, né? Desmotiva e a gente se sente assim, meu Deus, né? Eu sou a pior pessoa, então, para estar fazendo isso, né? A gente pensa. Esse é um cuidado que temos que ter, porque todos nós já sofremos isso, né? Todos nós já sofremos por injustiça, né? Mas o fato da gente não confrontar a verdade é perigoso, né? Então, temos que tomar muito cuidado com essa parte aqui, porque um líder, quando ele comete uma injustiça, um julgamento errado, ele perde a credibilidade. Ele passa a não ser mais respeitado. Fala, não, aquele lá eu não respeito, porque ele fez isso assim assado. Ele me julgou, ele não ouviu a minha voz, ouviu de outro. Né? E tem coisa pior para um líder do que isso. Né? Então tem que tomar muito cuidado com essa parte dele não ser influenciado. Outra coisa, não apenas ser, eu acho que ele fala assim, ser influenciado por falsas informações. Mas ele pode ser influenciado também por motivações erradas, não apenas por falsas, né? Motivação errada. Às vezes, um exemplo chulo, vai. Chega assim para o líder, líder, vamos fazer uma festa lá fora, na churrascaria, porque aí a gente vai ter mais comunhão entre os irmãos. Só que é perigoso. Então, o líder ele não pode ser influenciado pelas ideias. Né? Chega para o líder, vamos fazer um negócio aqui desse jeito? Se o líder não tiver embasamento bíblico, não vamos, pode parecer bom, mas há caminhos que para o homem parecem direitos, né? Mas não são. Outra coisa, né, importantíssimo, não rejeite as críticas. Irmãos, nós temos que aprender a ouvir críticas. Claro que tem jeito de falar, né? Tem que ter sabedoria no falar, né? Mas a crítica, ela é para crescimento. Agora, se a pessoa não aceita a crítica, né, Deise? A pessoa vem com o cabelo feio, e aí, meu cabelo está bonito? Não, não está. Aí já começa a brigar, fala, você não perguntou? Não, mas não era para falar, não era para ser sincero. Não, seu cabelo está feio, não está bonito. Mas não pode mentir. Pode até usar outras palavras, olha, está meio diferente, não está muito bom. Mas se a pessoa não aceita críticas, o que acontece? Ninguém mais vai falar com ela o que está acontecendo, porque eu não vou falar, a pessoa fica brava, né? Então, a liderança, para crescer, ela precisa aceitar as críticas. Essa questão, como o pastor pegou esse exemplo, né, do cabelo, assim, tem um outro lado também da moeda. As pessoas fazem muitas coisas, elas precisam de uma autoafirmação. E a gente não deve fazer as coisas para agradar o outro. Você deve fazer porque, primeiramente, o que você for fazer, agradar a Deus. Certo? Com decência, bacana, certo? E aquilo tem que te agradar. Né? Quando você pergunta, e essa é a questão, quando você pergunta a opinião de alguém, você quer que ela seja sincera ou você quer que ela minta para você? Que ela concorde com você? Né? Então, você fez, está bom. A melhor coisa que tem é você receber um elogio partindo da pessoa, sem você perguntar. Você chegou, por exemplo, nossa, Deise, você está, né? Passou a chapinha, tá legal, ficou bacana. A gente manda várias imagens o dia inteiro uma para outra. Aí eu falo, Elaine, essa não é boa. Aí a Elaine manda para mim, não é também boa. Então, assim, uma fala para a outra. Pode ser que nesses dias ela mandou algo, e eu falei assim, Elaine, isso aqui não, a gente não pode usar. Ela, não,
eu só te mandei porque era legal, mas ela não mandou para mim só porque era legal, né? Ela não escreveu. Aí eu falei, ai Deus, como é que eu falo para ela que isso? Ela mandou porque realmente era legal a forma de ser feito, mas não era para ser usado tipo na igreja. Aí eu falei, Deus, como é que eu falo com ela? Eu falei, Elaine, esse aí a gente não pode usar aqui. Não, amada, eu mandei porque era legal. Mas é difícil. É verdade. Hoje eu tive um problema, né, lá no serviço por causa disso daí, de opinião sincera. 2 funcionários me chamou para dar uma opinião sobre a produção deles, que eu já fui líder deles e ensinei eles a fazer aquela função. Aí eu questionei o trabalho de um que tinha que ajudar o outro. Eu falei, você está errado porque você não está fazendo o que você tem que fazer. Ele ficou bicudo comigo o dia inteiro, não olhou mais para mim. Amanhã eu tenho que chegar na empresa, me consertar com ele para poder ver se ele entendeu de alguma outra forma e passar realmente o que eu tinha que passar. Mas ele não gostou. A princípio ali eu falei a verdade, tive que falar porque, além de me perguntarem, eu sou líder deles. Eu tenho que passar a opinião certa o que vai agradar. O que acontece, Luiz, é simples. Se uma coisa está errada e quem está vendo não critica, só vai piorar o problema, porque todo mundo vai ver. Um exemplo simples. Esses dias eu pus uma calça jeans lá, eu até achei que não era minha, né? Ficou curta. Aí eu falei para a Damares, amor, tá bonita? Ela falou, não, é calça de pula-breja isso aí. Aí eu tirei. Agora, se ela não fala, ou eu não aceito, eu venho para a igreja com a calça de pula-breja. Todo mundo vai ficar rindo de mim. Se eu tivesse ouvido ela e trocado, eu não ia passar tanta vergonha. Então, a pessoa que não aceita crítica é mais ou menos essa história. E olha, Ninguém Luiz, vai falar? Pastor, o Luiz colocou uma característica do líder muito importante. Ele chegou, falou que tinha que ser falado, mas amanhã ele vai trazer a pessoa para ele. O líder tem que trazer as pessoas para ele. Porque, e agora ele não olhou mais na minha cara, nunca mais eu vou. Não, deixa amansar, né? Deixa acalmar, mas vai depois trabalhar a pessoa. Deixa. Fala. Pastor, eu vejo que é uma linha muito tênue e muito delicada falar sobre dar opiniões, né? Dar um feedback. Porque existe uma grande diferença entre você opinar e fazer uma crítica construtiva e, a uma cutícula de distância, você fazer uma crítica destrutiva. Então, isso é muito importante. Isso eu trago para a minha vida desde quando eu sempre fui líder, né, dentro de empresa, porque é uma coisa muito delicada. Às vezes, você soltar uma crítica que para você é extremamente construtiva e você não ter o tato, o feeling, que aquela pessoa ela pode estar num momento destrutivo. E aquela crítica pode levar aquela pessoa a um abismo. E o líder cristão ele tem que ser muito delicado. Eu falo porque eu passei por isso, com críticas que eram muito construtivas, mas no momento errado viraram um grande ponto de destruição. Então hoje, Lucas, eu trago, principalmente dentro da liderança cristã, hoje para mim, é muito mais o silêncio e a observação, para depois apontar ou dar algum feedback. Primeiramente que eu sou liderado, né? Eu não sou líder. E eu me manter nessa linha muito tênue entre construção e destruição é muito delicado. Então, eu acho que principalmente os líderes hoje, cristãos, que é muito mais delicado o assunto, né? É aquilo que a igreja vem como um pronto-socorro. As pessoas que entram aqui, elas já estão machucadas. E elas, num primeiro momento, elas não querem ouvir dos seus próprios defeitos ou das suas falhas. Elas precisam, primeiramente, ser edificadas, para depois construírem um novo castelo, né? E eu vejo isso que é muito delicado entre a destruição e a construção de uma crítica. A crítica, ela tem que ter muito, como Cristo, muito amor e, principalmente no caso da liderança cristã,
ela tem que ser sempre com base na palavra de Deus, Amém. que é o nosso estatuto. Não é o que eu acho, é o que diz a palavra, né? Justamente. Outra coisa, ele falou uma coisa muito séria, porque você vai ser líder, e aí você põe ele de líder. Você não sabe como que ele está, de onde ele veio, como que ele vai. O líder também, é lógico, a gente tem que ter o feeling de perceber que ele tem o traço de líder, mas ele tem que ser trabalhado. Ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser conhecido. Você conhecendo a pessoa que você lidera, você sabe até onde você pode ir. Porque tem pessoas, por exemplo, chegar aqui e falar para você, Lucas, isso. Você vai tratar de uma maneira, mas eu te conheço. Então eu sei até onde eu posso ir com você. De repente eu chego aqui no Caio e falo para o Caio a mesma coisa. E o Caio é o que você está dizendo. Então, essa questão da liderança é uma coisa constante, sempre está trabalhando, né, lapidando a pessoa. A pessoa ela está sendo preparada para quê? Para ser um bom liderado, que não te traga problemas, e para que amanhã ele seja um bom líder. Porque a gente vai passar o bastão. Não é isso que a gente está tentando fazer? É isso que a gente está tentando fazer. Né? E veja bem, olha só a responsabilidade disso, de você ter lá na frente um bom líder que foi formado, você participou da formação dele, ou um mau líder, que você aí mostra não só a falha nele, mostra a sua falha também, que é o pastor que está dizendo, né? Que acaba revelando o quê? A sua má formação, no sentido de estar preparando, né, ou alavancando uma pessoa aí para frente, aí para o futuro. É isso mesmo. E outra coisa aqui, o Henry vai falar. Atualmente eu estou lendo Provérbios, e Provérbios fala bastante, sabe, tipo de ser sábio, o líder tem que ser sábio. E em Provérbios 21:11, diz assim: quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Então, o sábio, que seria, no nosso caso, o líder, ele tem que receber orientação, muitas vezes de menores, de pessoas que estão, tipo, de liderados, para que ele tome conhecimento e melhore a cada dia. Porque se ele viver no que está no coração dele, vai continuar sempre errando, e é necessário, assim, tipo, não se humilhar, mas se abaixar para ouvir os mais baixos, assim como está escrito na palavra. Faz parte do crescimento, né? Isso é um fato, só um adendo que eu achei bem legal isso que o Henry falou. É um fato, porque o espelho, né, a resposta de um líder é o estado que está os seus liderados. Então, eu falo isso como eu vendedor, se minhas vendas estiverem ruins, entendeu? É porque talvez eu não tenha recebido um treinamento adequado, entendeu? E isso é um reflexo, não tem jeito. Se você tem as suas ovelhas doentes, tortas e caídas, tem algo errado com quem está liderando. Está pastoreando certo? Ok, isso é tudo o treinamento, né? E outra coisa que ele fala aqui é a questão de delegar autoridades, né? Nunca carregue tudo sozinho. Tenha ao seu lado pessoas confiáveis e capacidade para te representar. Delegar, essa é uma das coisas que o líder tem que aprender. Um líder inteligente é aquele que delega e forma pessoas para carregar as coisas. Porque quando você tem pessoas competentes do seu lado, o líder tem tempo de ficar analisando as coisas de fora. Quando o líder faz tudo sozinho, ele não consegue ver nem os erros que estão acontecendo. Então, delegar é uma das coisas mais importantes da liderança. Delegar, fazer as pessoas fazerem as coisas, né? E também isso faz com que incentive a equipe, né? Então, você delega. Aí, na página 52, ele entra o líder e sua conduta. A atitude do líder deve ser única e definida, sem variações e posições contraditórias. O líder deve portar-se sempre da mesma forma em todas as situações e circunstâncias. Aqui ele está falando de um líder constante, né? O líder não pode ser inconstante. O líder tem que ter uma estabilidade, né?
E aí, algumas coisas que ele fala. Não seja pedante. O que é pedante? Pedante é aquela pessoa que fica se elogiando toda hora, né? Falando bem. O sabidão, o dono da verdade, né? Faz igual eu estou fazendo, que eu sei o que eu estou fazendo. Não faz desse jeito que eu sei o que estou fazendo, faz do meu jeito. Tem líder assim? Líder pedante? Tem, né? É o líder que se exalta, né? Pedante. O meu negócio é bom, o bolo meu é maravilhoso. A gente fala, né? Nós tem que defender o peixe. Né? Pastor, mas trazendo para a nossa realidade, a minha pregação é melhor. A pregação, o meu louvor. O meu louvor, então, né? Assim, a gente se vê, né? É o último biscoito do pacote, né? Mas ele é o último, ele não vê que ele é quebrado, ele só vê que ele é o último. O líder pedante é uma coisa que aborrece, né? Os liderados, é mau, é um exemplo ruim. Então tem que tomar muito cuidado, né? A Bíblia fala assim, seja o outro que te louve, não você mesmo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de não ser pedante. 2, não seja megalomaníaco, mania de grandeza. Muitos líderes acabam se tornando antipáticos quanto a esse problema. Mania de grandeza muitas vezes se manifesta de uma forma onde os liderados interpretam como alguém que quer ser maior sem se preocupar com os outros. É aquele tipo de líder que quer se impor. Impor porque é chefe. Eu sou chefe, quem manda sou eu. Olha o número 3, que bacana. Não seja paroleiro. O que é paroleiro? Na Bíblia tem essa palavra, hein? Paulo é chamado uma hora de paroleiro. É aquele que quer ganhar confiança, fazendo promessas loucuras. Equilíbrio é condição sine qua non, ou seja, totalmente necessária, sem a qual não se pode liderar. É aquele que fala demais, né? Quer ganhar é o político cristão. Ele quer ganhar na lábia, quer ganhar na conversa, paroleiro. Mas uma pessoa quando é falador, vocês percebem ou não percebem? Esse fala, hein? 4, esse é pior, hein? Esse é ruim, hein? Não seja reclamador. Oh, meu Deus, esse nunca está satisfeito. Nada satisfaz. Geralmente esse tipo de líder só enxerga defeitos, nunca qualidades. Suas queixas e exigências sempre estarão sem fundamento e sem propósitos. Líder que reclama de tudo, né? Reclama dos outros setores, reclama da igreja, líder que reclama de tudo. Esse é o murmurador, né? 5, esse também é perigoso. Não seja inconstante, mudando de atitude toda hora. Isso transmite incerteza e insegurança nos liderados. O líder deve manter sua postura. O líder, ele tem que estar sempre alegre, né? Ele não pode estar um dia bravo, um dia triste. O líder não pode, né? Porque senão ele espanta o liderado dele, né? O 6, não seja egoísta.
pensar somente em si mesmo, cuidar só de si mesmo. Esse egoísmo destruirá a liderança. 7, também outro perigoso. Líder precipitado. Irmãos, tem um ditado no mundo que é válido, né? Conta até 10, até 20. Antes de fazer qualquer coisa, conta de novo, né? Eu aprendi uma coisa na empresa, né? E eu estou aprendendo agora isso em relação ao WhatsApp. É muito interessante. Principalmente em relação ao WhatsApp. Tem pessoas que ficam doentes com o WhatsApp, né? E quer a resposta na hora, né? O que eu aprendi? Às vezes você está no banheiro, mas não está nem aí. Por que você não responde? Então eu aprendi uma coisa. Pega, a hora que você vê o plim-plim lá, deixa quieto. Não vou olhar, segura, resiste à tentação. Eu vou olhar depois de 1 hora. Pode ser que aí você depois, às vezes você vai lá, fulano deletou a mensagem. já não tinha mais necessidade. Ou eu já cansei de ver isso. Ou a pessoa fala assim para mim, já resolvi, pastor. E nem falou o que era. Não, já resolvi. Então, aprenda a dominar essa ansiedade. Deixa passar um tempo. Eu aprendi isso na empresa. Às vezes a pessoa liga para você desesperado, um problemão, meu Deus, né? Aí você fica até branco assim, né? Dá um baque. Aí você fica pensando 1 hora para ver o que você vai responder, né? Aí depois de 1 hora a pessoa liga, não, que lá já resolveu, viu? E você ficou 1 hora com a cabeça quente pensando o que você ia fazer, né? Já resolveu. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Então, aprenda isso. Dá um tempo ao tempo, não responda. Eduque as pessoas que você não está ali automaticamente para responder o WhatsApp, né? Às vezes eu até largo o celular, deixa lá, vai. Depois, né? Olha que coisa bacana, na hora que você for almoçar, larga o celular, desliga ele, né? Aí você tem um almoço, descansa, conversa com a esposa, olha para a esposa, para o marido, né? Depois você vai responder. Pastor, a gente, quando você vai em um centro, né? Por exemplo, você vai num shopping, aí você vai almoçar. Pode reparar. A pessoa está com um prato de comida na frente, ou comendo um lanche, que seja, por exemplo, você vai comer um lanche. Não, com o celular do lado. A pessoa está comendo, então, uma mão comendo, na outra mão o celular. Então, esses são uns grandes maus, que a gente vê até na igreja, né? Até na igreja, a pessoa ela então traz algumas coisas que não são boas. É uma excelente ferramenta, né? O celular, então, nem se fala. Só que, assim, eu costumo dizer, queridos, celular, tablet, computador, televisão, pode ser uma bênção na sua vida. Pode te ajudar muito. Mas pode ser também uma boca de esgoto. Pode ser algo que te atrapalha, né? Pessoa que ela mal acorda, ela nem lavou o rosto. Pega o celular, ela nem levantou da cama. Fala, Deus. Ela nem levantou da cama, ela sabe. Aí vai no banheiro, senta no vaso sanitário, está lá. Mas, não, o que eu estou dizendo, que a gente se deixa dominar por coisas. Pronto, 20 anos atrás, 15 anos atrás, quem fazia isso? Nem tinha celular nesse sentido, né? Para tudo isso. Então, veja como isso se torna uma teia que vai nos subtraindo, principalmente, e aí é o que a gente está fazendo aqui, de Deus. A pessoa não consegue ler 5 minutos da Bíblia, mas ela fica, às vezes, num banheiro lá, fazendo o que tem que fazer. Você fala, mas morreu lá dentro, não é possível.
Aí você bate na porta, escuta, tá tudo bem aí? Ah, não, já estou saindo. Que não me escute. Mas está entendendo? Então, olha só como a gente se deixa levar por estas coisas. Né? Eu tenho final de semana, é o que o pastor Guinaldo falou. Você não viu? Não, não vi. Ou eu pego de tarde, aí eu vou ver. Você me perdoe, eu vi agora o celular. Porque não dá, porque você acaba se tornando escravo de um instrumento que é para te servir, você passa a servi-lo. Né? Isso é sério, essa questão de celular, é outra questão, né? Por exemplo, vai soltar um celular, uma linha nova aí, faz fila, a pessoa quer um novo. Então, a gente precisa se policiar com relação a essa questão. Por quê? E eu digo, trazendo isso para a área espiritual, queridos, por isso que ele fala, vigiai e orai. Em todos os sentidos. Porque o inimigo, você fala, nossa, pastor, mas não, ele usa de artimanhas, ele usa de meios que a gente não faz nem ideia, para nos tirar a atenção. Né? Se todo mundo, e agora eu vou falar todo mundo mesmo, inclusive pastores, se dedicassem à Bíblia como dedicam a um celular, a gente estava bem melhor. Porque as pessoas sabem tudo de um celular, mas não sabem da Bíblia. Você fala, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Jesus falando, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundância. Onde está isso? Pega o celular, tem a Bíblia. O celular tem a Bíblia. Que pode ser a coisa boa. Que pode ser a coisa boa. Mas ele não guarda. Mas aí você fala, o que está no TikTok? Como é que entra no TikTok aí? Como que você faz assim, faz assim? O TikTok é feio, gente. Tem muita coisa ruim. Ô pastor, mas o pior ainda é quando o crente nem tem a Bíblia no celular. Aí é pior ainda, ele não acha a resposta em lugar nenhum. Né? Olha, tem outra coisa aqui que eu queria falar assim, né? Quando diz assim, não seja precipitado, tem uma coisa sábia aí, né? Mas que até a gente fica bravo. Você já deve ter ficado bravo. Aí você chega para o pastor e pede, pastor, aconteceu assim assado, o que o senhor acha? Aí o pastor fala assim, vamos orar? A pessoa fica brava, porque ela quer a resposta na hora. Mas quando você fala, vamos orar, é o tempo para você orar e você não ser precipitado na resposta. Mas a pessoa te encosta na parede, ela quer que você responda na hora. Não é? É uma armadilha essa. Né? Então, se a gente... Pastor, posso fazer isso? Ele quer a resposta na hora. Então, vamos aprender a falar. Eu vou orar, irmão. Vou orar a Deus, nós vamos conversar. E fica pior quando espera e a resposta que vem não é a que ela quer. Fica mais bravo ainda. Pastor, pode? Vamos orar, irmão? Vamos orar a Deus, né? Deus vai responder. A hora que Ele responder, a gente vem com a resposta. Né? Vamos fazer isso a partir de agora, hein? Muitas vezes é isso mesmo. 8. Não seja antipático. Personalidade indesejável. Antipatia é a maior inimiga de um líder. Ela afasta pessoas e destrói amizades. Um líder antipático terá menos amigos e poucos admiradores e auxiliares. O que eu falo sempre, né? Às vezes tem pessoa tão chata que nem ela aguenta ela. Se ela pudesse sair fora dela, ela saía. Né? Então a pessoa, ela tem que transmitir uma simpatia, né? Ela com os olhos tem que aproximar a pessoa, né? Precisa de alguma coisa? Posso fazer alguma coisa? Né? Então, cuidado com a antipatia, né? Então, no reino de Deus não cabe mais aquele negócio. Eu nasci assim, eu sou assim, né? Não. A gente tem que mudar, né? Então, temos que ser educado, simpático, né? Bom,
Essa foi legal. A gente tem, deixa eu ver, a gente tem, amados, a gente está muito atrasado. Essa é a 4ª aula, não é? 4ª aula. A semana que vem era para ser a revisão e a prova. É que essa matéria é muito importante, não que as outras não sejam. Não é bom, né? Porque o líder tem que ser pontual. O líder tem que ter um cronograma e cumprir. Pastor Aguinaldo, sabe o que acontece? É como o pastor estava dizendo, esse assunto é muito importante para a igreja como um todo. Oxalá tivesse muito mais pessoas aqui, né? Que nem a gente está fazendo a chamada, para que as pessoas venham, porque você também é líder em casa, você é líder na sua família, né, no seu trabalho, que nem o Luiz hoje mesmo colocou um exemplo muito bom. Né? Você está sempre exercendo liderança, ou você sempre está sendo liderado. Ah, mas eu não vou ser líder. Mas você sendo liderado, você participando aqui, você vai passar a entender algumas atitudes do seu líder, se ele for um bom líder. Né? Então, você vai saber também trabalhar isso. Então, é de suma importância que as pessoas participem, ou então depois assistam o que a gente está dizendo aqui. É lógico que todo e qualquer assunto tratado aqui, ele pode e deve ser mais aprofundado. Foi o que o pastor falou. Um líder não pode deixar de ler. Se você for buscar na internet, você vai ver, como o pastor já pôs aqui também, N estudos, né, palestras sobre liderança, que é importante você estar fazendo, lendo. O líder bom, ele é treinado. O que é treinado? Ele aprende aquilo que é errado, aquilo que é certo, e ele vai se esforçando para fazer o certo. É um treinamento, né? Então, eu já fiz vários cursos de liderança, e por isso que eu acho que os bons são os vendedores. A venda ensina você a vender, a se apresentar, saber entrar, saber falar, saber ser simpático, conhecer o produto, né? Eu falei que quando eu era jovem lá em Barbacena, eu li um livro muito bom, O Maior Vendedor do Mundo. Quem já leu? Og Mandino. E eu só fui descobrir que ele estava falando de Jesus depois que eu terminei o livro, né? Então, a liderança, ela é capacitada. Por isso que eu disse, tem pessoas que nascem com uma aptidão de liderança, mas são péssimos líderes, porque não estudam. E tem pessoas que não nasceram com a aptidão da liderança e se tornam excelentes líderes, porque estudaram e se prepararam. Então, o que é importante é você pegar uma lista e olhar todo dia. Hoje eu vou cumprir essas lideranças. Eu não vou ser inconstante, eu não vou ser precipitado, não vou ser egoísta, e colocar isso em prática, né? Para que a gente cresça na liderança. A gente pode parar por aqui, são 9h22, a gente agora está começando às 7h30, né? Então vai até 9h30, mas eu acho que chega uma hora a gente vê muitas coisas, aí cansa um pouco, né? Mas eu queria que para essa semana vocês lessem mais. Antes, tem um vídeo que foi colocado lá no nosso grupo, do filho do Josué Gonçalves, acho que é lá, sobre liderança, e ele falou 7 características importantes de um líder, e eu anotei, para você ter uma ideia. A primeira que ele caracterizou como importante é o carisma, é a pessoa ser simpática. Isso traz segurança para a equipe. Número 2, olha que interessante, ele colocou o seguinte: nunca pare de crescer, ou seja, esteja sempre lendo, estudando e aprendendo. Nunca pare de crescer. Um líder nunca vai estar satisfeito com ele. Um líder nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai querer mais e aprender mais. Número 3,
ser um bom comunicador. Alguém que sabe comunicar, falar, se colocar. 4. Ter uma boa dose de humor. Aqui pode gerar um pouquinho de questionamentos, mas no humor que ele fala, é no sentido de um líder ser alegre, né? Não ser carrancudo, fechado. 5. Tenha sonhos grandes. Eu chamo de projetos, de visões, de metas, né? 6. Importante, tenha uma visão clara, saiba exatamente onde você quer chegar, o que você quer fazer. E o 7, ame receber feedback, ou seja, receba as críticas para você crescer. Então, de um outro livro, eu peguei 7 características, mas você vai ver que vai bater com o livro. Aliás, se você pegar todos os livros de liderança, você vai ver que o autor aqui, ele colocou as coisas mais importantes para a gente seguir. Então, ser um bom líder leva você ao sucesso. É isso que a gente tem que fazer aqui, né? Então, é importante que você, quando for trabalhar, você faça uma colinha e você esteja sempre olhando essas dicas. Deixa eu ver a minha colinha. Por exemplo, um bom líder não pode ser precipitado. Então eu não vou responder de bate-pronto. Eu vou analisar a situação. Né? Alguém chega para você, me empresta R$100? Eu vou orar. Eu vou orar, eu vou avaliar, não chega já dando R$100. Depois você fica bravo. Né? Ah, mas eu não tive tempo de pensar, porque você foi precipitado. Fala, eu vou orar. Né? Alguém fala uma fofoca para você? Não dê sua opinião, eu vou orar. Vai pensar. Então, são regras que a gente tem que pôr em prática no dia a dia. Senão fica só teoria. E a gente tem que pôr em prática essas coisas. Por exemplo, uma regra que nós vimos hoje. Seja pontual. Principalmente no trabalho. Nunca chegue atrasado. Chegue antes. Isso muda o seu conceito. Né? Marcou alguma coisa? Cumpra. Palavra. Sim, sim, não, não. São atitudes que você vai mudando, que vai subindo a sua liderança. É pôr em prática aquilo que nós aprendemos. E vai por mim. O que ele está ensinando aqui é um consenso entre as lideranças. Então ponha em prática. Mais alguma coisa, pastor? Irmãos, uma notícia boa. Tem um bolinho e tem uma bolachinha lá para a gente. E tem um cafezinho também. Então vamos agradecer. Senhor, muito obrigado por esta aula, obrigado por cada irmão, cada irmã. Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui. E que possamos crescer mais e mais na Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém.